A morte de Michael Jackson, ou o maior mistério já contado. Existem histórias que acabam e existem histórias que nunca deixam de ser questionadas. A de Michael Jackson, definitivamente, não terminou. Naquele dia, o mundo parou. Noticiários interrompidos, pessoas chorando nas ruas, multidões em choque. A notícia se espalhou como um trovão. O rei do pop havia morrido. Mas desde o primeiro momento, algo não parecia certo. Talvez tenha sido a rapidez, talvez tenha sido a forma, ou talvez tenha sido o fato de que ninguém queria acreditar. Porque não era qualquer pessoa, era alguém que parecia maior que a própria vida. Alguém que por décadas esteve no centro de tudo, da música, da fama, da controvérsia, da pressão. E é exatamente aí que começa o que poucos têm coragem de falar. Antes daquela suposta morte, Michael estava cercado por algo pesado. Ele estava cercado pela loucura do mundo. Pressão constante, cobrança absurda, expectativas impossíveis e um nível de exposição que poucos suportariam. Tudo o que ele fazia era observado. Tudo o que ele falava era analisado. Tudo o que ele era parecia nunca ser suficiente. Nos últimos meses antes da sua morte, algo mudou. Ele estava mais recluso, mais silencioso, mais distante, mas ao mesmo tempo estava se preparando para um grande retorno. Os ensaios para a turnê estavam acontecendo, e quem acompanhou de perto disse algo curioso. Ele estava bem, muito melhor do que imaginavam, com energia, com presença, com aquele brilho que parecia nunca desaparecer. Então, como alguém assim, simplesmente, morre de repente? Essa é a pergunta que nunca se cala. E é aqui que as teorias começam. Alguns acreditam que foi uma fatalidade. Outros acreditam que houve erro médico. Mas existe uma teoria que insiste em sobreviver. A teoria de que ele não morreu. De que tudo foi planejado. De que foi uma saída, uma fuga, uma maneira de escapar de tudo aquilo que estava consumindo sua vida. E quando você começa a olhar com atenção, algumas coisas realmente chamam a atenção. Relatos contraditórios, movimentações estranhas, detalhes que não se encaixam perfeitamente. Pessoas que afirmam ter visto coisas que nunca foram totalmente explicadas. E o mais inquietante de tudo, a sensação, aquela sensação difícil de explicar, de que algo não foi totalmente revelado, como se a história estivesse incompleta, como se existisse uma parte que ninguém contou. Imagine por um momento, uma pessoa que passou a vida inteira sendo observada, que nunca teve paz, que nunca conseguiu viver longe dos olhos do mundo. Se essa pessoa tivesse a chance de desaparecer, ela aproveitaria? Se tivesse a chance de recomeçar, longe de tudo, longe de todos, sem pressão, sem julgamentos, sem a loucura, ela faria isso? É impossível provar, mas também é impossível ignorar o quanto essa ideia mexe com as pessoas. Porque no fundo, muitos preferem acreditar que ele está vivo, que apenas escolheu sumir, que trocou o palco pela paz, que deixou para trás tudo aquilo que o mundo exigia dele. E talvez seja isso que mantém essa história viva até hoje. Não são apenas os fatos, são as dúvidas, são as perguntas sem resposta, são os detalhes que parecem não se encaixar completamente, e principalmente, a dificuldade de aceitar que alguém tão grande simplesmente desapareceu. Porque algumas presenças são tão fortes que mesmo na ausência, continuam sendo sentidas. E no caso de Michael Jackson, essa sensação nunca foi embora. Alguns dizem que ele se foi. Outros dizem que ele ainda está por aí, vivendo longe dos holofotes, observando o mundo de longe, em silêncio. Mas se isso for verdade, se em algum lugar ele ainda estiver vivo, então tudo o que conhecemos sobre aquela morte pode não ser exatamente o que parece. E talvez essa história ainda não tenha chegado ao fim.